Vamos ver se eu desenho cada parte do mundo há 2.000 anos atrás. Que eu acho que é essencial pra gente. Não sei qual foi o historiador aí que falou que a gente só consegue realmente entender o tempo histórico em que a gente vive quando a gente entende dois outros tempos históricos também. Que aí tu consegue entender diferenças principais do o que marca esse tempo histórico como o nosso tempo histórico. Nascia, pregava para as multidões. Peraí, peraí. Enquanto Jesus nascia, crescia, pregava para as multidões e era perseguido pelos líderes religiosos e pelas autoridades romanas, o que estava acontecendo no resto do mundo? O que estava acontecendo, por exemplo, na China, no Japão, ou até no Brasil, ou pelo menos nas regiões que hoje são conhecidas por esses nomes? Nesse vídeo, a gente vai dar um passeio por várias partes do mundo, no primeiro século especificamente, justamente para responder essa pergunta. E a gente pode começar Os essa maior viagem pelo poder. lugar mais óbvio. Jesus viveu principalmente nas regiões da Galileia e da Judéia, que na época eram províncias controladas pelo Império Romano. A Galileia era governada por reis submissos a Roma, como Herodes, e a Judéia era administrada diretamente por prefeitos romanos, como Pôncio Pilatos. Então eu penso que o melhor lugar para começar essa nossa volta ao mundo nos tempos de Jesus é justamente o centro do poder romano. O que estava acontecendo em Roma propriamente, enquanto Jesus pregava ali na periferia do império? Então, nesse período, Roma vivia a chamada Pax Romana, né, que foi um período de relativa estabilidade dentro das fronteiras do império, garantida não sem bastante repressão política, ocupações militares e tributação pesada, que começou com o governo de César Augusto, que inclusive ainda era imperador quando Jesus nasceu. E Roma, nesse contexto, demonstrava essa estabilidade e essa prosperidade, por exemplo, na forma dos monumentos grandiosos que eles faziam, de aquedutos extremamente engenhosos, estradas pavimentadas e por aí vai. Eram cerca de 1 milhão de habitantes só na cidade de Roma e muitos desses Caralho. habitantes vinham de diferentes partes do império e isso resultava num cenário bastante diverso culturalmente, né, com a presença de diversos cultos, a diversos deuses e diferentes filosofias também, como o estoicismo, o epicurismo e o bom e velho platonismo. E descendo um pouco no mapa, indo para o norte da África, a gente poderia encontrar um cenário não muito diferente, pelo menos pensando nesses aspectos, né, de uma cidade cosmopolita, porque a gente tinha ali a cidade de Alexandria. Essa cidade tinha sido fundada por Alexandre o Grande no final do quarto século antes de Cristo e agora era parte também do Império Romano no primeiro século. É no Alexandria era o Egito, porto Alexandria, pô. principal que conectava inclusive o Egito a Roma, né? E Isso só como os vivendo e cereais aprendendo. produzidos no Egito eram fundamentais para a economia imperial, isso resultava em Alexandria ser uma das cidades mais importantes e mais ricas e mais populosas do mundo mediterrâneo. Ela só ficava atrás realmente da cidade de Roma em tamanho de população, e a população de Alexandria também era composta por gente vinda de vários pontos do império e, consequentemente, também era um caldeirão religioso e filosófico muito diverso, né, e muito produtivo. Na verdade, Alexandria já tinha esse perfil, inclusive, há alguns séculos, quando os reis Ptolomeus, que foram sucessores de Alexandre ali na região, incentivaram vários sábios de diferentes partes do mundo a se fixarem naquela cidade e a organizar, por exemplo, o famoso museu e a famosa, mais famosa ainda, Biblioteca de Alexandria, que Ô, virou assunto Pincha, de várias lendas, inclusive eu já fiz vídeo no canal sobre esse assunto. esse é o tipo de coisa. Tá, então tá, esse vai ser o próximo vídeo que eu vou assistir, porque com Pincha. Tu imagina. Hoje em dia o cara já pensa que caralho. O bagulho, eu não sei vocês, mas a minha concepção às vezes eu fico, caralho, realmente hoje com a internet, com o bagulho, os livros estão tudo por aí, tipo, tá de fácil acesso, só que ainda assim o fácil acesso ele é bem limitado, né? Por muitas coisas, tipo língua, por exemplo. Esse livro aqui que eu tava lendo antes, esse aqui, ó, Da Origem do Capitalismo, eu tentei buscar ele em português, essa versão, né, que é a versão mais longa que ela escreveu de novo, e não consegui achar a versão em português pra ele, nem em PDF na internet. Aí tu fica assim, caralho. Aí tu imagina de línguas que não sejam inglês, aí tu imagina de escritos que sejam daquela época antes de Cristo, quanta coisa já foi pensada, quanta coisa já foi articulada, quanto conceito já foi estruturado e só, tá ligado? Sobre isso, né? O ser humano é muito bom em registrar as coisas, seja por escrito ou seja por nem por escrito. Eu acho que dentro de tudo que eu sei até hoje sobre meus estudos de linguística e ser humano e tentar fazer aquela mão de tipo, o que faz o ser humano ser especificamente o ser humano, tá ligado? Tipo, de todas as coisas que a gente faz, que outros animais fazem, a gente tem linguagem, outros animais têm linguagem. A gente usa instrumentos, outros animais usam instrumentos. A gente se organiza em grupos, outros animais se organizam em grupos. O que é do ser humano? Aí o Marx vai dizer que é a nossa forma de trabalhar o mundo e trabalhar as coisas e trabalhar, tipo, usar o trabalho para manipular o ambiente ao nosso redor.
muito importante, porque realmente faz sentido isso aí. E faz sentido, né? Olha só, a gente fez casa, fez cidades, fez esse tipo de coisa. Mas língua também tem um bagulho muito interessante, porque eu acho que eu não sei como é. Obviamente eu não sei porque eu não sou outro animal, então eu não conseguiria entender o que outro animal fala. Mas eu acho que tem uns bagulho que, tipo, a forma com que a gente registra coisas, registra histórias, registra. E registra não só de registrar escrito, porque, tipo, por exemplo, os. Como é que é o nome? Do coisa do hinduísmo, dos hindus, o sânscrito. O sânscrito e os Vedas, eu acho que é. São. São, tipo, uma sequência de coisas que pessoas que são da Índia, do Nepal, dessa. Eles leem, eles cantam e repetem. Muitos não sabem nem o que significa mais. Mas essa repetição desses sons, no começo era toda essa história de tipo, mano, a gente tem que repetir, esse som tem que ser repetido da forma perfeita. Esse conhecimento só pode atravessar a história se a gente repetir esse som de forma perfeita. Tá ligado? Então, se tu mudar um pouco do teu sotaque, se tu mudar um pouco da quando tu pronuncia aquilo, tu já tá corrompendo a história. A história tem que ser. E aí, a parte do mundo que encontrou a forma escrita, ou que inventou a forma escrita, ou as partes do mundo que inventaram a forma escrita, conseguem registrar essa história de uma forma muito mais fixa, né? Digamos, fixa num mundo onde hoje em dia tu pode ler os bagulhos, os caras falam assim, nem aconteceu isso aí, tá ligado? Ninguém. O Holocausto é uma baita palhaçada, nunca existiu. Os cara negam o que tá acontecendo atualmente e falam assim, olha assim, isso aí não é o Holocausto, isso aí é um país brigando com um grupo terrorista, tá ligado? Não tem nada de genocídio, isso aí não tem nada de apartheid, para aí, pô. Mas, tirando interpretações que aparentemente podem ser de qualquer coisa, tá ligado? Qualquer um pode dizer o que quiser e, e tem que ser assim, tá ligado? Mas a escrita é um bagulho muito massa, né? A língua é um bagulho muito massa. Se eu voltar pra universidade, eu quero escolher isso aí, ó. Ou vai ser linguística, ou vai ser filosofia. Foda-se, tipo, cinema, realmente gosto muito de cinema, mas não sei se voltaria a fazer cinema. Ou voltaria não, começaria a fazer cinema, né? Educação física eu não voltaria a fazer educação física. Depois vocês podem lá ver o vídeo completo, mas só para dar uma noção do valor desse espaço, né? Erastóstenes de Cirene, que foi um dos bibliotecários-chefes de Caralho. Alexandria, isso no final do terceiro século antes de O Cristo, chegou a Galocefale. calcular tanto a circunferência da Terra com uma precisão gigantesca e calculou também, com um pouco menos de precisão, a distância da Terra à Lua. Isso, claro, se beneficiando de forma decisiva do conhecimento ao qual ele tinha acesso Cara, por os trabalhar mestres onde trabalhava, né? da Por estar cidadela, tá ligado? onde Alexandria estava. era a Algumas cidadela. pessoas que já ouviram falar dessa história, né, conhecem mais ou menos a explicação por trás de como que ele fez isso, acham muitas vezes que ele mesmo saiu pelo mundo, assim, fincando varas no chão e calculando a projeção da sombra, né? Mas na verdade ele fez o cálculo todo sem sair de Alexandria. Isso porque ele tinha acesso a todas as informações que ele precisava ali mesmo na biblioteca, né? Ele tinha acesso Cara, a tratados de que bagulho astronomia, de absurdo, né? geometria, de cartografia e tinha as distâncias também entre os lugares que ele usou de referência para fazer os cálculos, porque existia nesse contexto um profissional chamado bematista, que eram pessoas que viajavam, muitas vezes seguindo um exército, tipo o exército de Alexandre o Grande, e iam Pra fazer os contando os registros. passos que elas davam um a um para registrar as Caralho. distâncias. Então Erastóstenes aproveitou que ele tinha acesso a esse volume absurdo de informação e usou o prompt certo, né, por assim dizer, né? Ele fez a pergunta certa e soube cruzar as fontes para responder. Na época dele, poucas pessoas tinham acesso para fazer isso, né? Se a gente for comparar com os dias de hoje, qualquer pessoa hoje, praticamente, com um pouco de treinamento, consegue usar uma ferramenta tipo o Ai, que Google bebê Gemini, bonito. né? A ferramenta de inteligência artificial do Google, que tem uma base incalculável de informações, diga-se de passagem, né? Muito maior em termos de volume do que a Biblioteca de Alexandria, e a pessoa consegue tirar ouro dali. Mesmo sem nunca ter tido contato com programação antes, você pode fazer uma formação gratuita, tipo a imersão. Pera aí, agora ele vai fazer propaganda, já pulou propaganda. Mas, não, vou deixar a propaganda pro cara ou não. Não, pode ser. Essa mão de IA, tá ligado? Eu acho que é muito interessante o cara pensar na IA nessa questão do tipo. Realmente, a IA, ela tem um amalgamento de informações ali que fica fácil de pesquisar qualquer coisa, fica fácil de. Mas, por muito tempo, desde que eu comecei a voltar a estudar assim, forte, por mim mesmo,
eu venho usando IA e venho usando, tipo, vídeos e livros e tudo mais. E eu acho que a IA, ela é uma... Ao mesmo tempo que ela é muito potente, muito potente pra estudo, ela é tipo assim, olha... IA é uma das coisas mais... A IA generativa, essa ChatGPT, essa forma de IA, o bagulho é, é, é uma capacidade de pesquisa que é maravilhosa, tá ligado? Infelizmente a gente vive nesse sistema, nessa forma social que a gente vive, que transforma isso em uma... que abre tantos poréns e possibilidades pra isso acabar danificando a gente, quando na verdade isso é maravilhoso. Mas é muito fácil o cara cair numa armadilha dentro da IA, que é no vício de buscar as informações perguntando pra IA e pegar aquela coisa ali e correr o olho por aquilo. Tá. Então tá, ela já pega e já sumariza um livro, tipo, me explica o Capital do Marx. Ela vai lá, sumariza o Capital do Marx. E aí tu... Tá, já sei. E aí sai já querendo pensar outra coisa e argumentar outra coisa e já entender mais. E essa... Tá ligado? Aquela coisa que a gente tem com o Instagram, que o bagulho vai vindo e te dando mais informação. É muito gostoso essa coisa de tipo, tem uma dúvida, joga na IA, bom, já tá ali sintetizado pra ti e tu consegue correr o olho por cima lendo pontos principais e já partir pro próximo pensamento, já partir pra próxima conceptualização, já partir pro próximo, caralho, vou entender mais, vou entender mais. Quando na real que essa sintetização ela já superfisa tudo, tanto ela já traz toda aquele conteúdo já transforma numa forma bem superficial para te conseguir correr e entender. E essa corrida de olho por cima já traz bem mais pra superfície, tá ligado? Então não dá tempo de tu ter reflexões, não dá tempo de tu absorver da tua forma. Eu venho, tipo assim, eu pego o último 1 ano e meio. Estudei muita coisa através de IA e através de vídeo no YouTube. E ler esse livro aqui sobre um assunto específico, a origem do capitalismo. Aí ela vai falar sobre onde o capitalismo iniciou, sobre essa dinâmica do fim do período feudal pro começo do capitalismo e principalmente sobre tipo as formas econômicas e extraeconômicas de exploração da classe que domina. Ler um livro me deu tempo para refletir e conceitualizar esses 4 pontos de uma forma que em 1 ano e pouco lendo sobre e vendo vídeo não me permitiu conceitualizar, me permitiu receber informações, mas processar e conceitualizar isso não era tanto. Então eu acredito que uma forma que eu vejo correta de usar a IA, pelo menos pra mim, é buscar, tipo, caralho, eu tenho, sei lá, esse assunto aqui, caralho, sei lá, vamos botar Revolução Francesa. Aí bota ali, estou querendo começar a estudar a Revolução Francesa. E preciso de fontes que eu consiga entender como estava a situação da França antes do início do movimento revolucionário, durante o início do movimento revolucionário e a perspectiva da nobreza e a perspectiva da população, que fontes eu posso utilizar? E ela vai te dar um monte de fonte. E aí, ok, fontes positivistas, fontes marxistas, fontes liberais, fontes, tá ligado? E aí vai buscando essas fontes, aí depois vai traçando. E aí, tu, depois que ela te der essas fontes, vai lá ler, ou tipo, aí ler eu digo audiolivro ou livro, tá ligado? Mas um livro, a forma que o livro te permite ter um tempo para acompanhar uma argumentação e parar, tipo, acompanhasse um capítulo, pum, parasse por coisas da vida e aquela coisa tá ali, martelando na tua cabeça. Quando tu dorme, tu acorda, tu volta naquele livro, tu acompanha mais uma parte do argumento. Aí tu vai, segue a vida, dorme, volta. E cada vez que tu faz esse processo, cada vez que tu dorme, aquilo vai... Até que uma hora, quando tu tiver que, tipo, caralho, agora eu vou parar e vou escrever um pouco sobre o que eu tô entendendo desse livro. Tu percebe que essa informação, ela tá amalgamada de uma forma muito mais consistente dentro da tua cabeça, tá ligado? Então, isso aí. Só um ensaio sobre por que eu acho que é importante o cara dar uma lidinha de vez em quando. E, tipo, usar IA, mas usar IA de uma forma inteligente. Não usar IA da mesma forma que o cara usa social media, tá ligado? Tipo, da mesma forma que o cara pode usar o Instagram pra consumir conteúdo interessante, conteúdo que vai... Que, que tu aprende. E também conteúdo que o cara só quer ali sentar e, tipo, cara, deixa eu derreter meu cérebro aqui em uns réus. Mas
se for pra estudar, eu acredito que quando tu estiver querendo fazer um uso útil do teu tempo em um sentido de estudo e conceitualização e coisa, a IA, ela tem que ser usada dessa forma, só pra te buscar, ó, essas são as fontes que tu quer, tá ligado? Usa um prompt pra listar tudo que tu esperaria ver de uma fonte sobre aquele assunto. Ah, eu quero que ele seja materialista, histórico, dialético. Eu quero que ele fale principalmente de fontes, de pessoas comuns. Eu quero que ele, tá ligado? Me dê um período de antes da revolução, antes de começar o movimento revolucionário até o pós-revolução. Vai botando isso aí. E aí ela vai te listar as fontes que chegam mais próximas daquilo ali que tu quer ver. E aí tu busca aquelas fontes e aí tu lê dessa forma. Ou tu acompanha o audiolivro ou qualquer coisa, tá ligado? Sobre isso. Deixa eu pular essa. Eu não sei o que eu não tô também não sendo pago pela Lura, né? Do grupo Alum, né, o mesmo estado ou no centro gratuito, né, não tem nada a perder e muito a ganhar. Bom, e aí continuando a nossa volta ao mundo aqui no primeiro século, né, a gente poderia descer um pouquinho mais no mapa e agora saindo do território propriamente romano, né, a gente pode ir para a atual região da Etiópia, porque no primeiro século é justamente quando a gente encontra o primeiro registro sobre o reino de Aksum. Nos tempos de Jesus, mas sem qualquer relação com o contexto propriamente de Jesus, esse novo reino começava a concentrar o poder que tinha ficado fragmentado na região depois do declínio de impérios mais poderosos, né, reinos mais poderosos locais, e ele aproveitava também a posição estratégica que ele tinha entre o Egito e a Arábia para se tornar uma das potências mais importantes ali na rota comercial que cruzava esses dois pontos, que inclusive conectava, no fim das contas, o centro do Império Romano até com a Índia, até com a China, na verdade, né? Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Por essa rota passava, por exemplo, incenso, especiarias, marfim e até A pessoas Etiópia é também que muito eram massa, Etiópia. vendidas como escravos. A Etiópia é um ponto do mundo que eu quero muito estudar mais, conhecer mais sobre e visitar. A Etiópia, não sei se vocês sabem, mas é o único país da África que nunca foi conquistado por ninguém, eu acho. Eu digo único, assim, tenho quase certeza que foi o único. Que os romanos nunca conseguiram dominar. Inglaterra, França, esses caras nunca conseguiram dominar. Os caras têm uma própria versão do cristianismo que se desenvolveu ali. Os caras. Tá ligado? É massa essa mão, Joe. Os caras são quebrados. Eu quero muito saber mais sobre eles. Uma coisa que eu sei sobre a Etiópia, que eu fiquei assim, caralho, é sobre quando a formação do Estado de Israel se dá, em 1948, que aí os caras começam a tentar puxar a gente do mundo inteiro, judeu do mundo inteiro, para ir para lá. Os judeus da Etiópia que iam para lá, muitos deles, isso aí busca, tá ligado? É que nem o ChatGPT agora, pum, aqui tá uma informação, busque lá. Mas aparentemente sofriam, como é que é o nome? Castrações, castração ou tipo, como é que é o nome daquele bagulho que te deixa infértil para tipo, tu não. Os judeus que vinham da Etiópia para morar em Israel podiam se mudar para Israel, mas tinham que passar por coisas ou por procedimentos, ou muitos deles eram. Eu não sei direito a mão, mas eu sei que teve essa mão aí, deles tipo, a gente quer judeus que venham, mas ashkenazes, tá ligado? A gente quer os Caralho, o pincha caiu a luz do guri aqui. Voltamos. Bagulho é botar pendrivezinho assim, ó. Aqui em Londres, tu vai, pega um pendrive, bota lá, leva lá no post office, toma, bota 50 pila de luz aí pra mim. Volta e liga o teu pendrive. Aí se tu esquecer de carregar, acaba a luz do pendrive e aí torrou, tá ligado? É que eu tava falando dos judeus que saíram da Etiópia pra colonizar lá, pra ir pra colonização de Israel. Os caras foram castrados mesmo. Dá uma pesquisada nessa mãe. Eu não sei direito os detalhes, mas é sobre isso. Se tu não fosse um judeu branco, tá ligado? Se tu fosse um judeu Mizrahi ou um judeu Sefard ali daquela região ali do sul da Europa ou do Oriente Médio, tipo assim, tu é judeu também, tu é bem-vindo a Israel. Mas nunca nenhum desses caras foi primeiro-ministro de Israel, tá ligado? A representação deles, assim, é que nem o bagulho da Revolução Francesa aí. Todo homem é igual perante a Estado. Porém, os únicos que são parte do Estado e que são escolhidos como representantes são aqueles que têm isso, que pá, e acaba sendo um grupo específico, tá ligado? Representando todos, mas um grupo bem específico. Entre o Egito e a Arábia para se tornar uma das potências mais importantes ali na rota comercial que
que cruzava esses dois pontos, que inclusive conectava, no fim das contas, o centro do Império Romano até com a Índia, até com a China, na verdade, né? Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Por essa rota passava, por exemplo, incenso, especiarias, marfim e até pessoas também que eram vendidas como escravas. Há muitas moedas preservadas desse contexto e nelas a gente pode perceber o intenso contato desse reino subsaariano com os romanos ao norte e com os nabateus e árabes também, né? A leste. Alguns séculos mais tarde, o reino de Aksum se tornaria um dos primeiros reinos cristãos da história, como eu já comentei nesse vídeo sobre a Bíblia Olha que Etíope. bagulho mais Vocês massa, podem mano. assistir o vídeo completo lá também. Agora, passando para a Ásia, não O tem como corte ainda. Império Parta, né, que era o Terminar grande esse vídeo. adversário de Roma nesse contexto. Esse império tinha começado a sua expansão no terceiro século a.C., liderado por um povo nômade que vivia na região da Pártia, no nordeste do que hoje é o Irã. E os partos não são exatamente persas, né, que os persas eram originários da região de Pars, no sul do atual Irã. Mas eram povos próximos, né, e governaram de forma mais ou menos semelhante também. Basicamente, eles nomeavam uma figura de autoridade máxima, que era chamado de Rei dos Reis, mas na prática esse rei comandava uma espécie de federação de reinos vassalos e de províncias, né, que eram chamados de satrapias, que tinham bastante autonomia, o que facilitava, inclusive, o Olha só, trabalho de esse bagulho é administrar um muito massa, território tá? tão grande quanto era o Império Parta, que ia Tipo, do oeste mesopotâmico, né, lá do rio Eufrates, até o noroeste da Índia. Então, como aquela mola que eu tinha falado no outro lá. Essa ideia de Estado, nação e território e bagulho é tipo. Bagulho é. Calma aí, pô. Tu acha que tu sabe? Não, nem é nem essa questão. A questão é tipo. Esse bagulho de racismo e. Não, pera aí, pô. Esse bagulho é muito massa. um império gigantesco e muito importante e que relativamente pouca gente já ouviu falar. E por falar em Índia, essa era também uma região muito movimentada nos tempos de Jesus. Como eu já comentei, né, o subcontinente indiano estava conectado à Arábia e à África e à Europa por rotas comerciais, e por essas rotas, claro, circulavam muito mais do que produtos materiais apenas, né? Circulavam também ideias, crenças, conhecimentos técnicos, teóricos, filosóficos. E no primeiro século, um dos elementos culturais que circulava bastante nessas rotas era o budismo. O budismo, historicamente, remonta ao sexto século antes de Cristo, né, surgindo ali no norte da Índia, e a partir do terceiro século, principalmente, antes de Cristo também, ele começa a se difundir graças aos esforços de um imperador chamado Ashoka, da dinastia Maurya, que Choca. teria, supostamente, né, segundo algumas tradições que circulam, teria se convertido ao Dharma, né, ao caminho ensinado por Buda, depois de testemunhar uma carnificina promovida por ele mesmo numa campanha militar. Então, Eu acho que é verdade de fazer muito paralelo com Buda e com Jesus Cristo, hein? Mas vamos deixar pra ver um vídeo sobre isso, pra o cara desenvolver sobre essa mão. Mas quanto mais eu aprendo sobre budismo, sobre o hinduísmo, sobre essa questão toda, e aí volta a lembrar do que o cara aprende na escola dominical, na igreja, no pouco que eu li da Bíblia, assim, quando eu tava indo na igreja, mas quando eu era pequenininho, né, pela família. O bagulho é mais que paralelos apenas, tá ligado? na época em que Jesus estava pregando ali na Judéia e na Galiléia e enviando seus discípulos para anunciarem o evangelho até os confins da terra, monges budistas estavam se espalhando também pelo mundo há mais tempo, né, ensinando ali o seu próprio modo de vida e o seu caminho de libertação. E a gente pode ver isso desde o Sri Lanka, no sudeste asiático, até a região de Gandhara, no que hoje é o sudeste do Paquistão e leste do Afeganistão. E essa última região, inclusive, né, a região de Gandhara, é muito interessante porque a gente encontra ali uma tradição artística que mostra muito bem como é que o mundo nessa época já era bem globalizado. É a chamada arte greco-budista, que combina a estética grega, né, helenística, mais tarde romana também, com temas indianos, como, por exemplo, cenas ali da vida de Buda. E essa globalização, claro, não acabava na Índia, né? No primeiro século, a gente tinha não só mercadores romanos frequentando portos indianos, mas a gente tinha também mercadores indianos frequentando portos chineses. Oi. Nessa época, a China era governada pela dinastia Han e era uma das civilizações mais ricas e poderosas do mundo. O Império Han era habitado por dezenas de milhões de pessoas e dirigido por um aparato burocrático também extremamente sofisticado, né, centralizado e baseado nos princípios estabelecidos por Confúcio, que é um sábio muito famoso chinês que teria Oi, eu não vivido consigo ali entender, entre o estou sexto e confuso. quinto século antes de Cristo. Além de ter uma produção agrícola muito impressionante, né, artística e filosófica também, a China, nesse período, inovava muito tecnologicamente. O papel, por exemplo, foi inventado lá por volta do ano 100 depois de Cristo, e pouco depois os caras desenvolveram o primeiro sismógrafo da história, né, que era uma máquina de bronze usada para detectar tremores de terra e aumentar as chances do pessoal se safar ali de um eventual terremoto. Caralho. Isso sem falar na excelência dos produtos chineses também, como a seda chinesa,
que era muito cobiçada até pelos romanos. E esse é um quadro que contrasta bastante com o do Japão, né? Porque hoje o Japão é uma potência muito rica e tecnológica importantíssima globalmente, mas nos tempos de Jesus, no primeiro século, o cultivo de arroz tinha só sido recém-introduzido no Japão. A metalurgia também na região era muito básica, né? Trabalhando ali com bronze e ferro de forma mais rudimentar, provavelmente importando essas técnicas também da China ou da Península Coreana. E o poder político no Japão também era bastante fragmentado, né? Ainda não tinha escrita lá também e não havia construções monumentais significativas nessa época. Isso não significa, claro, que o Japão era inferior em termos absolutos à China ou a qualquer outro lugar do mundo, né? Porque um povo pode muito bem viver feliz e em paz, Próspero. sem escrita, sem centralização política e sem obras monumentais. Qualquer tentativa de dizer que um povo é superior a outro por esses critérios é bobagem, né? Mas eu achei interessante trazer esse contraste mais pela expectativa. É a famosa questão da prosperidade. O que é prosperidade? Significa prosperidade, progresso, a civilização avançada, tá ligado? Que eu acredito que muitos têm sobre o Japão antigo por causa do Japão atual, né? Mas muita coisa aconteceu aí nesse meio tempo. E o contraste no caso de outras áreas que hoje também são muito modernas e movimentadas, como a Nova Zelândia ou até o Havaí, né, nos atuais Estados Unidos, é maior ainda porque essas regiões eram simplesmente desabitadas no primeiro século. Só muito Desabitadas? tempo depois é que os povos polinésios, com um domínio absurdo de navegação, colonizariam essas grandes ilhas, Caralho. né? E uma ilha menor também, mas bem distante, então assim, é realmente muito impressionante o fato dos caras terem chegado ali, mas eu tô falando da Ilha de Páscoa, né? E aproveitando então, a gente já tá chegando nas Américas, né? Então vamos ver o que estava acontecendo no continente americano enquanto Jesus estava desafiando os fariseus, comendo e bebendo com os publicanos e pecadores, né? E sendo julgado pelos romanos, como a gente lê lá na Bíblia. Bom, e na Mesoamérica, por exemplo, né, que é a região do atual México e América Central, uma das maiores cidades do mundo estava sendo Olha construída que nesse bagulho a período. fuder essa. Teotihuacan, que ficava a 50 quilômetros de onde hoje é a cidade do México, foi Ah, fundada poderia do México, cerca né? de 100 anos antes de Cristo, aproximadamente, e ela era habitada por pessoas vindas também de diferentes origens, entre essas pessoas alguns maias e zapotecas, que no curso ali de 2 séculos, basicamente, criaram o maior complexo urbano das Américas e um dos maiores do mundo na época. As estimativas variam muito, mas a maioria dos especialistas fala em algo entre 125 e 200 mil habitantes na cidade de Teotihuacan. Para efeito de Caralho, comparação, essa é seria mais ou gigante, menos a pô. população de Paris 1000 anos no futuro, quando ela era a maior cidade da Europa medieval. Em termos de estrutura, a gente ainda pode visitar alguns monumentos Ah, teotihuacanos, isso por aí é um bagulho exemplo, que eu quero a dar essa Pirâmide banda. da Lua, com cerca de 45 metros de altura, ou a Pirâmide do Sol, com cerca de 70 metros, né, maior, portanto, que uma das grandes pirâmides do Egito, que é a Pirâmide de Miquerinos, a menor das 3 grandes pirâmides de Gizé, né? Se a gente colocasse a Pirâmide do Sol lá no meio das 3, ela seria a terceira maior e Miquerinos cairia para o quarto lugar. Mas, diferentemente das pirâmides egípcias, né, essas pirâmides mesoamericanas não eram túmulos. A estrutura dessas construções mesoamericanas, na verdade, servia como uma escadaria gigantesca que levava até o ponto mais elevado ali da estrutura, que era um templo, onde cerimônias e sacrifícios eram feitos em honra aos vários deuses ali que eram cultuados na época e na região. E descendo um pouco mais na direção do que hoje é a Caralho, é massa, tá? Guatemala, né, vale dizer também que nessa Aí os época maias já aí, ó. tinham desenvolvido ali, os maias, né, já tinham desenvolvido um sistema de escrita, um sistema numérico que incluía o conceito de zero, que pode parecer óbvio para nós, mas é uma coisa bastante sofisticada na história da matemática. E os maias tinham desenvolvido também, a partir de um Caralho. repertório que eles tinham herdado de povos mais Sem antigos, né, contato mas com eles os tinham árabes, bem diferente dos sofisticado europeus. ali 2 calendários, né, um ritualístico de 260 dias e outro solar de 365 dias, né, que eram combinados, inclusive, algumas vezes em monumentos como essas rodas calendáricas, né, como essa que está aparecendo aí na tela. E toda essa questão do conhecimento de calendário estava costurado com um repertório de conhecimento astronômico, né, muito sofisticado, literalmente astronômico, né, sobre os astros, que permitia, inclusive, o cálculo do ciclo sinódico da Lua, do nascimento heliacal de Vênus e a previsão também de eclipses solares e lunares. E aí, finalmente descendo um pouco mais agora e chegando no Brasil, ou pelo menos o que seria chamado de Brasil mais para frente, a gente poderia se perguntar o que estava acontecendo nos tempos de Jesus por aqui, né? E assim, em geral, até onde se sabe, não existia nenhum grande império centralizado do tipo que a gente encontra mais ao norte do continente, né? Os povos aqui eram principalmente caçadores-coletores, nômades, ou em alguns casos agricultores semi-sedentários, né? Que cultivavam É, mandioca, milho, mas. batata doce. E em alguns lugares, como o Vale do Rio Amazonas, já tinha. Eu não sei se ele vai falar dessa mão, mas o. Mas eu tava vendo alguma coisa sobre essa questão da Amazônia ser uma agrofloresta, onde os povos que viviam ali eram caçadores-coletores, mas eles também, tipo,
a forma de agricultura que se tinha era isso, era tipo reproduzir a floresta ao seu máximo para que, mesmo que a gente seja caçador e coletor e nômade, é porque, tipo, toda essa região aqui é extremamente vasta, então a gente não precisa se sentar em um lugar e desenvolver a agricultura aqui, porque tá tudo ao nosso redor, então a gente só precisa que essa floresta se reproduza e não, tá ligado? Permitir a reprodução dessa floresta de todo o meio que a gente tem para sobreviver. Baseado em só saber, os povos brasileiros viviam em agrofloresta. Acredito que seja essa a ideia, tá ligado? A produção de cerâmica, inclusive com técnicas bem interessantes, mas em nenhum lugar, até onde se sabe, havia trabalho com metais, né? As ferramentas, como pontas de flecha e machados, eram geralmente de pedra polida. Em termos de monumentos, né, de construções monumentais, existem alguns montes altos de terra ali na Amazônia, né, às vezes chamados de pirâmides amazônicas, e tem também um possível calendário astronômico no atual Amapá, chamado de Observatório Astronômico de Calçoene, que são construções bem intrigantes, né, mas são estruturas muito difíceis de datar e de compreender também realmente o propósito ali, o funcionamento delas. Outras estruturas curiosas são os chamados sambaquis, né, que são montes de concha, ossos e outros materiais que foram construídos ao longo de toda a costa brasileira, do norte a sul. Caralho. Alguns em Santa Catarina chegam a 30 metros de altura, né, mas essas construções são milhares de anos anteriores aos tempos de Jesus, então fogem também aqui do escopo do vídeo. Mas resumindo então, né, muita coisa interessante estava acontecendo ao redor do mundo nos tempos de Jesus, em alguns casos onde a escrita principalmente era utilizada e foi preservada até aos dias de hoje. A gente consegue dar mais detalhes, né, trazendo alguns nomes das pessoas que existiam, alguns eventos mais específicos, mas nos casos em que a gente não tem acesso a esse luxo documental, né, ou então nos casos em que só poucos profissionais até hoje nos campos da história, arqueologia, etc., se dedicaram a estudar, então pode ser até que a materialidade esteja aí para ser estudada, mas ainda poucas pessoas fizeram esse trabalho. Nesses casos, o nosso conhecimento histórico acaba ficando bem mais nebuloso, né? E a coisa fica mais anônima. Agora, isso não significa, claro, que não tenham acontecido coisas absolutamente fantásticas, né? Nesses contextos, ou que não tenha existido uma figura tão fascinante quanto uma Cleópatra, né? Tão ambiciosa quanto um Alexandre o Grande, tão sábia quanto um Confúcio, ou tão eloquente quanto um Cícero. A gente só não tem acesso à história dessas pessoas, né? Algumas Exatamente. Eu realmente gosto desse nunca cara, foram mano. Eu gosto registradas muito desse e cara, outras se velho. perderam para sempre, infelizmente. Recentemente tem até alguns Caralho, avanços que cara bom. tecnológicos que têm nos reaproximado do passado, né, como eu comentei nesse vídeo que está aparecendo aí na tela, mas em geral o fogo lento, né, que queimou a Biblioteca de Alexandria, acaba prevalecendo como um fator na história, né? Se você quiser entender inclusive esse processo, clique aí no outro vídeo que também está aparecendo aí na tela. Estranha história. Aí o cara é bom.